Você já sentiu que Deus te chamou para algo maior, mas tudo ao redor parece dizer não? Não desista. Desde o momento em que Deus nos chama, Ele planta em nós algo maior do que nós mesmos. Esse chamado não é apenas sobre sonhos pessoais ou metas humanas. É sobre cumprir propósitos eternos, aqueles que impactam vidas e transformam gerações. Pense em José. Ele teve sonhos que pareciam impossíveis de alcançar. Seus irmãos o invejavam, o desprezavam e um dia decidiram vendê-lo como escravo. Imagina a dor de ver sua própria família se voltar contra você. Mas cada passo daquela história, cada dificuldade, cada lágrima e cada injustiça foi usado por Deus para preparar José para algo muito maior. Deus nunca desperdiça a dor. Cada dificuldade é uma ferramenta para moldar nosso caráter e preparar nosso coração para aquilo que Ele tem reservado. Muitas vezes, nosso coração humano deseja resultados imediatos. Queremos ver nossos sonhos realizados rapidamente e esquecemos que o propósito de Deus tem seu tempo perfeito. Paulo, por exemplo, enfrentou perseguições constantes, mas em cada prisão e cada dificuldade, Deus estava moldando um servo que transformaria o mundo com o Evangelho. Maria, jovem e cheia de fé, enfrentou dúvidas e temores sobre a missão que Deus colocava em suas mãos, mas confiou. Elias, mesmo depois de grandes milagres, se sentiu sozinho e desanimado, mostrando que mesmo os mais próximos de Deus passam por momentos de provação. O chamado é o primeiro passo, mas ele vem acompanhado de desafios. Ele nos convida a confiar mesmo quando tudo parece incerto, a dar passos de fé mesmo sem enxergar o caminho completo. É nesse momento que aprendemos a depender de Deus, a ouvir sua voz acima de tudo e a crer que cada dificuldade tem um propósito divino. A história de José, Paulo e Elias nos mostra que a perseverança nasce na obediência ao chamado. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. O chamado é a sementinha que Deus planta no coração. Ele nos lembra que não estamos aqui apenas para existir. Estamos aqui para cumprir um propósito. A dor, a espera e os obstáculos não são sinais de abandono, mas instrumentos divinos que preparam cada um de nós para o grande plano que Ele tem. Se você sente que foi chamado, mas ainda não vê o resultado, lembre-se, Deus está trabalhando. Ele nunca desperdiça a dor, e o que Ele começou em você será concluído. Depois do chamado vem o deserto. É nesse período que a fé é testada e a resistência humana é colocada à prova. José, vendido como escravo, poderia ter desistido diante da injustiça e da traição dos próprios irmãos. Paulo, preso inúmeras vezes, enfrentava diariamente rejeição e sofrimento. Elias, cansado e desanimado, desejava até a morte depois de realizar grandes milagres. Mas Deus permitiu que todos eles passassem por esse deserto, não para destruí-los, mas para refiná-los, fortalecer sua fé e preparar seu caráter. O deserto é o espaço onde o sonho pessoal encontra a realidade dura, onde tudo parece impossível e cada passo exige confiança cega em Deus. É um lugar de solidão, silêncio e provação. A tentação de desistir é grande. É quando nossos medos, dúvidas e inseguranças se tornam mais intensos. Mas é também o lugar onde Deus nos ensina a depender inteiramente dEle. Cada dificuldade, cada momento de dor, cada noite sem resposta é um convite para crescer espiritualmente. É no deserto que aprendemos que nossos desejos humanos são limitados, mas que o plano de Deus é infinito e perfeito. Pensemos em José. Ele poderia ter desistido da fé e se conformado com a injustiça, mas confiou no Senhor. Cada lágrima no cárcere, cada dificuldade que enfrentou, foi preparando-o para salvar uma nação e se tornar um exemplo de fidelidade. Paulo, mesmo preso, escrevia cartas inspiradoras e continuava a espalhar o Evangelho.
Elias, em seu deserto, recebeu sustento divino e a renovação de forças, mostrando que o deserto não é sinal de abandono, mas de preparação. Durante essa fase, é comum sentir desânimo, solidão e frustração. Mas lembre-se, Deus não nos abandona. Ele caminha conosco mesmo quando não percebemos, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para o propósito que só Ele pode revelar. A diferença entre o desânimo e a perseverança está na escolha de continuar, mesmo sem ver o resultado imediato, tendo confiança de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. O deserto é o lugar onde Deus prepara nossos corações. Ele transforma lágrimas em sabedoria, solidão em intimidade com Ele e provações em maturidade espiritual. Cada passo dado, mesmo sem ver o futuro, é um passo na direção do propósito divino. É nesse momento que a fé se fortalece e a certeza de que Deus nunca desperdiça a dor se torna real. Persistir no deserto é se aproximar do propósito, mesmo quando tudo parece perdido. Após passar pelo deserto, chega o momento da resistência. É aqui que o cansaço físico, emocional e espiritual se mistura com a tentação de desistir. É nesse ponto que muitos abandonam seus sonhos e propósitos, confundindo dificuldade com fracasso. Mas a resistência não é sobre não sentir dor ou medo. É sobre permanecer firme, mesmo quando tudo dentro de você deseja ceder. José, por exemplo, poderia ter desistido na prisão, entregue ao desespero diante de anos de injustiça. Paulo enfrentava perseguições constantes, ataques físicos e desprezo de pessoas que antes eram consideradas irmãs e irmãos na fé. Elias, depois de milagres extraordinários, sentiu-se sozinho e abatido, chegando a pedir a morte. Resistir significa continuar confiando no plano de Deus, mesmo quando a realidade contradiz nossas expectativas. É o momento de manter a fé ativa, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. Cada desafio que enfrentamos fortalece nossa alma, desenvolve paciência, maturidade e coragem. É no período da resistência que aprendemos a depender não de nossa própria força, mas da força de Deus, que nos sustenta e guia cada passo. A resistência também ensina uma lição importante: a diferença entre sonho pessoal e propósito divino. Nossos sonhos podem ser limitados, egoístas ou imediatistas, enquanto o propósito de Deus é eterno, transformador e impacta vidas além da nossa. Paulo não escrevia cartas apenas por ambição. Ele espalhava a mensagem de Deus para alcançar corações em toda parte. José não buscava poder pessoal. Ele se tornou uma ferramenta para salvar uma nação da fome. Elias não queria apenas realizar milagres. Ele foi usado para restaurar a fé em um tempo de desânimo. Nesse estágio, a perseverança é mais do que uma escolha. É um compromisso com Deus e com aquilo que Ele plantou em nossos corações. Resistir é declarar: mesmo que tudo pareça perdido, confio no Teu plano, Senhor. É quando a fé se transforma em ação, quando pequenos passos se tornam movimentos poderosos e cada desafio vencido se converte em aprendizado e crescimento espiritual. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. A resistência é o ponto onde se define quem realmente está comprometido com o propósito divino. É o momento em que o coração decide continuar apesar da dor, quando a fé supera o medo e quando a certeza de que Deus nunca desperdiça a dor se torna tangível. Persistir na resistência é se preparar para a restauração que virá, sabendo que cada obstáculo vencido nos aproxima do cumprimento do plano de Deus.
Depois de resistir, chega o momento da restauração. É quando Deus começa a operar de forma visível em nossas vidas, recompensando a fé, a perseverança e a obediência. José, depois de anos de injustiça e humilhação, foi elevado a uma posição de autoridade no Egito, salvando uma nação da fome. Paulo, depois de perseguições, prisões e rejeições, espalhou o evangelho por todo o Império Romano e tornou-se um instrumento fundamental na formação da igreja. Cada lágrima, cada noite de desânimo, cada desafio enfrentado não foi desperdiçado. Tudo fez parte do processo de restauração que Deus opera. A restauração, porém, não significa a ausência de dificuldades. Ela significa que, mesmo diante das provações, Deus está reconstruindo, posicionando e preparando. É nesse momento que percebemos que cada dor, cada lágrima e cada espera tiveram um propósito. Cada ferida aberta foi transformada em força, cada fracasso em aprendizado, cada noite de solidão em intimidade com Deus. O Senhor não apenas restaura o que foi perdido, mas nos coloca em posição de cumprir aquilo que Ele nos chamou para realizar. A restauração também nos ensina sobre gratidão e humildade. Muitas vezes, é fácil tomar como garantido o que Deus realiza. Mas quando chegamos à restauração, percebemos que tudo é fruto de sua graça. José não conquistou autoridade por mérito próprio. Paulo não transformou o mundo por força humana. Elias não restaurou a fé sozinho. Cada um deles foi usado por Deus. E é exatamente assim que nossas vidas funcionam. Não somos protagonistas de nossa própria história, mas instrumentos nas mãos do Criador. Esse é o ponto de virada. É quando começamos a enxergar claramente que o propósito divino vai muito além dos sonhos pessoais. Sonhos humanos são limitados, egoístas ou temporários. O propósito de Deus é eterno, transformador e impacta vidas de maneira que muitas vezes não conseguimos imaginar. É nesse estágio que nosso coração começa a compreender que todo sofrimento, toda espera e todo desafio eram ferramentas de Deus para nos moldar e posicionar no tempo certo. O Senhor te recompensará abundantemente. Não desista, pois Ele está contigo. Gálatas 6:9. Tendo confiança de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. A restauração é a prova concreta de que Deus cumpre suas promessas. O que parecia perdido está sendo reconstruído. O que parecia impossível está se tornando realidade. Deus transforma a dor em aprendizado, espera em preparação e fé em realização. A cada passo, aprendemos que desistir nunca foi uma opção e que cada etapa da caminhada, mesmo a mais difícil, nos aproxima do propósito eterno que Ele preparou para nós. Finalmente, chegamos ao propósito. É o ápice de toda a caminhada, chamado deserto, resistência e restauração. O propósito de Deus vai muito além dos sonhos humanos. Ele não nos chama apenas para realizar desejos pessoais. Ele nos convida a impactar vidas, transformar realidades e ser instrumentos de um plano maior. José não buscava poder ou reconhecimento. Ele foi usado por Deus para salvar uma nação da fome. Paulo não buscava fama ou conforto. Ele foi escolhido para espalhar o Evangelho e transformar a história da igreja. Elias não buscava milagres para si. Ele foi chamado para restaurar a fé em tempos de desânimo. O propósito divino é eterno e transformador. Ele exige coragem, perseverança e fé, porque nem sempre é compreendido por aqueles ao nosso redor. Muitas vezes, as pessoas podem não ver o que Deus está realizando em nossa vida, ou até mesmo duvidar de nossa trajetória. Mas o propósito não depende de reconhecimento humano. Ele depende da fidelidade de Deus e da nossa obediência a Ele. É nesse estágio que entendemos que a dor, a espera, a resistência e a restauração tiveram um único objetivo: nos preparar para cumprir aquilo para o qual fomos chamados.
Alcançar o propósito não significa ausência de desafios, mas significa caminhar com Deus no centro de cada decisão, ação e pensamento. É perceber que cada lágrima derramada, cada obstáculo superado, cada noite de solidão e cada momento de desânimo fizeram parte do processo de preparação. O propósito é a soma de tudo isso transformado pela mão de Deus. É a vitória que nasce da fé, da perseverança e da confiança total no Criador. Neste ponto, a fé se torna realização. Aquelas sementes plantadas no coração, regadas por oração e perseverança, florescem. A experiência do deserto, a força adquirida na resistência e a alegria da restauração culminam na compreensão clara de que Deus nunca desperdiça esforço, dor ou dedicação. É aqui que vemos a diferença entre sonho pessoal e propósito divino. Enquanto o sonho pessoal pode ser passageiro e limitado, o propósito de Deus é eterno. Abençoa gerações e transforma o mundo ao nosso redor, tendo confiança de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. O propósito de Deus não é apenas sobre sucesso pessoal, mas sobre transformação e legado eterno. Ele nos ensina que a perseverança vale a pena, que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e que a fidelidade à caminhada é a chave para ver a obra de Deus se manifestar. Se você sente que ainda não alcançou, lembre-se, Deus ainda está trabalhando e cada passo dado com fé o aproxima da realização de seu plano perfeito. Persistir é honrar o chamado e a obra divina em sua vida. Chegamos ao momento da entrega completa. Depois do chamado do deserto, da resistência, da restauração e da descoberta do propósito, Deus nos convida a renovar nossa fé e coragem. Este é o momento de colocar nossas dúvidas, medos e inseguranças nas mãos dele, confiando que ele está no controle, guiando cada passo e completando a obra que começou em nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de ti entrego meu coração, minha mente e minha vida. Renova meu espírito, fortalece minha fé e remove todo o medo que tenta me paralisar. Senhor, dá-me coragem para continuar, determinação para resistir e alegria para reconhecer cada vitória, mesmo nas pequenas coisas. Que cada dor que senti, cada lágrima derramada e cada momento de desânimo se transforme em força, sabedoria e maturidade espiritual. Ajuda-me a confiar, mesmo quando não vejo o caminho, e a enxergar tua mão guiando cada detalhe da minha vida. Ensina-me a esperar com paciência, a agir com fé e a caminhar com confiança, sabendo que cada desafio tem um propósito divino. Que meu coração se mantenha firme, Senhor, sabendo que tu nunca desperdiças dor e que a obra que começaste em mim será concluída. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração não é apenas palavras, é um ato de entrega total. É a escolha de deixar o medo, a dúvida e a ansiedade nas mãos de Deus e decidir continuar no caminho que Ele traçou. É uma declaração de que nada neste mundo, nem dificuldade, nem frustração, nem cansaço, poderá impedir a obra de Deus em nossa vida. Agora, mais do que nunca, precisamos compreender que o propósito de Deus não é apenas um sonho distante, é uma missão viva que se revela no dia a dia. José salvou uma nação. Paulo transformou o mundo com suas cartas e ministério. Elias restaurou a fé de um povo em tempos de desânimo. Cada exemplo bíblico nos mostra que, mesmo diante de grandes provações, Deus cumpre sua obra de forma perfeita e poderosa, tendo confiança de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Se Deus ainda não terminou a obra, não é hora de desistir. Ao entregar-se a Deus e renovar sua fé, você se fortalece
para continuar no caminho do propósito. Cada desafio enfrentado, cada lágrima derramada, cada momento de dúvida ou desânimo são parte de uma obra maior. Persistir é honrar o chamado, confiar no plano divino e permitir que Deus transforme cada etapa da sua vida em vitória. Hoje é o momento de levantar-se, renovar a coragem e continuar, sabendo que o propósito de Deus está se cumprindo.